verdadeiro interesse dos ruralistas com essa CPI? E por que ela acontece agora no governo Lula-Alckmin? Essa CPI acabou de ser instaurada agora no Congresso Nacional. Foi agora, há 3 horas atrás, na quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Ela acabou de ser instaurada. Esse requerimento que você fala era já para tentar fazer isso lá atrás, né? Na outra legislatura, com outros deputados, né? Que já nem estão mais no Congresso. Por exemplo, o Onyx Lorenzoni, ele foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul e perdeu lá, enfim, está sem mandato. Mas hoje foi instalada a CPI, né? E o seu relator vai ser nada mais, nada menos do que o ex-ministro, e agora atual deputado federal por São Paulo, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Do Meio Ambiente aí do governo Bolsonaro. Né? E o presidente dessa CPI vai ser um deputado bolsonarista chamado Tenente Coronel Zucco, né? Dos republicanos lá do Rio Grande do Sul, né? O objetivo desses caras aí é tentar, segundo eles, descobrir o verdadeiro propósito do MST, os financiadores do movimento, etc., e a situação das propriedades rurais aí que foram ocupadas pelo movimento aí ao longo aí dos últimos anos, né? Na verdade, se trata de uma imensa campanha sórdida de perseguição por parte da bancada ruralista do Congresso Nacional, né, formada por latifundiários, né, que quer instaurar essa comissão parlamentar de inquérito para criminalizar o MST. Né? É um ataque do latifúndio contra o movimento, mas que não atinge só o MST, atinge todos os movimentos que lutam pela reforma agrária, né, que lutam pelo acesso ao território, como, por exemplo, o movimento indígena, os povos indígenas, né, os quilombolas e outros movimentos camponeses. Né? Portanto, a gente tem que rechaçar, repudiar e se mobilizar contra essa CPI, né? Porque lutar é um direito, não é crime. Né? O MST, assim como outros movimentos sociais, lutam pelo acesso ao território, pela reforma agrária, pela demarcação de terras indígenas, pela titulação de terras quilombolas. Né? E o MST ainda luta pela questão da agricultura camponesa, né? E isso é um direito, né? Se você criminaliza o movimento camponês indígena hoje, amanhã que vai ser criminalizado será o movimento urbano, os movimentos sociais de luta pela moradia, o movimento sindical, o movimento estudantil. Quem devia estar sendo investigado, na verdade, são esses representantes do agro, né? Eles sim cometem crimes, espalham violência, né? Contratam jagunços aí para matar sem terra, para matar indígena, né? Roubam terras de pequenos poceiros, terras públicas, né? Cometem crimes, assassinatos, ficam impunes, né? Realizam fraudes cartoriais, que é a famosa grilagem, né? E muitos deles estão no Congresso Nacional aí, estão nessa CPI, estão aprovando lei todo dia, né, em prol do roubo de terras contra as populações indígenas e quilombolas. E também contra o meio ambiente. O principal vetor de destruição do meio ambiente no Brasil hoje é o agronegócio. Né? Agora, é preciso falar uma coisa também. Você tem aí essa campanha sórdida feita aí pelos representantes do agro, mas também tem ataque do MST que está sendo desferido pelo governo, pelos ministros do governo. Tem sim. Por exemplo, o ministro aí da Agricultura, o Carlos Fava, né, que é um sujicultor, produtor de soja lá do Mato Grosso, né, que há poucas semanas atrás fez uma comparação esdrúxula das ações que o MST promoveu no Abril Vermelho, ocupou algumas áreas aí, algumas terras aí, inclusive terra grilada, etc., né, durante o Abril Vermelho, né, e comparou essas ações do MST com os atos golpistas dos bolsonaristas, a intentona golpista bolsonarista do 8 de janeiro. Né? E também não deixou dúvida que apoiava a CPI, né? Disse que o Congresso Nacional tem prerrogativa, né, para fazer o que quer, etc. Né? Declarou isso no dia 27 de abril. Né? E teve outros ministros também que atacaram. Mais uma coisa sobre o Favro. O Favro foi o homem que liberou, desde o começo do governo, aí, desde o dia 1º de janeiro, até o último dia 30, mais 166 produtos agrotóxicos, né, que estão compondo aí os outros 400 e pouco agrotóxicos que foram liberados aí nos últimos governos aí,
do Brasil, né? Enfim, mas teve outros ministros, inclusive do PT, que atacaram Sem Terra, né? Como, por exemplo, o Alexandre Padilha, que é o ministro aí das Relações Institucionais. E mesmo o Paulo Teixeira, né, do Desenvolvimento Agrário, que, né, cometeu um ato vergonhoso falando que a desocupação de terras invadidas aí, invadidas, né? Invadidas, olha o termo que ele usa, né? É uma condicionante para o governo prosseguir aí com o seu programa de reforma agrária. Então,